antes a gente viu as posições, os cortes, a gente viu o que é o raio-x. Agora tem mais alguns nomes e algumas características importantes para a gente discutir no raio-x. Primeiro, coisa que a gente chama de transparência de um raio-x. Então, lembrando que o raio-x, a placa de raio-x, é uma coisa preta. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Um raio-x virgem, assim, que você não usou ainda, ele é preto. Não sei, eu não vou conseguir encontrar isso não. Enfim, a ideia é, ele é uma placa preta. Se você pegasse ele, é como se fosse um filme. Achei, pronto. Detector de raio-x. Aqui, ele é uma placa preta, tá bom? Quando o raio-x bate nele, ele fica branco. Ele queima. O raio-x queima ele e deixa ele branco. Quanto mais denso for o tecido, menos ele vai deixar o raio-x passar por ele. Fechou? Então, tem dois nomes que eu vou precisar que vocês prestem bem atenção, que dá um nozinho na cabeça. Primeiro, quando a gente olha para um raio-x, por exemplo, vamos pegar um raio-x aqui bem legal. Calma aí. Achei. Ó, eu já vou dar uma resposta para vocês. Isso daqui, X, é um relógio. A pessoa esqueceu de tirar o relógio. Mas esse raio-x aqui é bem legal para a gente estudar algumas coisas. Então, o raio-x, ele vai ter duas nomenclaturas que a gente usa normalmente. A primeira delas é sobre a imagem. A gente usa o nome transparente, acho que fica fácil de imaginar, igual uma água, para uma coisa que é transparente no raio-x. No transparente de um raio-x seria preto. Então, por exemplo, isso daqui em volta é muito transparente. Em vermelho, então, tá muito transparente. Em azul, pouco transparente. E o osso? O osso é meio termo, né? Ó. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o rádio é menos transparente do que a minha una. Porque ele é menos preto, ele é mais branco. Então, vou pedir primeiro para vocês escreverem um nome, que é hipotransparente para uma coisa que é branca. Olha aqui. Ele é pouco transparente, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó. Hipotransparente. É uma coisa branca. Fechou? E em vermelho, o que é muito transparente. Por que é muito transparente? Porque não bateu em nada. Imagina, aqui do lado não tinha nada. Aqui no meio tinha a pele da pessoa, mas pele também é transparente. Então, por exemplo, a gordura... Olha aqui, dá pra ver um pouquinho dos músculos, ó. Bem discreto. Não sei nem se vocês vão conseguir ver, mas a ideia tá aí, podem acreditar. Isso é hipertransparente. É mais preto, tá bom? Então, vamos ver. Transparente. É muito transparente. É isso. Então a gente vai falar que um raio-x está hipotransparente ou hipertransparente. Hipotransparente é porque está branco, hipertransparente é porque está preto. Ou seja, transpareceu. Por exemplo, o osso não é muito transparente no raio-x.
O relógio não é muito transparente no raio-x. Essa nomenclatura a gente fala pela radiografia. Então a radiografia está hipertransparente ou hipotransparente. Primeiro nome. Ou tem outras pessoas que preferem dar o nome pelo tecido. Então, por exemplo, o osso, ele é hipotransparente, ou seja, ele não é muito transparente. Ou ele é hiperdenso. Ele é muito denso. Mas aí o ponto de vista não é mais no raio-x, na placa. O ponto de vista agora é o tecido. É a mesma coisa. Você pode falar hipotransparente ou hiperdenso. É que um vai ser do ponto de vista do raio-x e o outro vai ser do ponto de vista do tecido. E, da mesma forma que eu estou falando que é hipertransparente, eu posso falar que ele é hipodenso. Por exemplo, a gordura é mais hipodensa do que o osso. O raio-x, nesse caso aí, está mostrando que o cara está de relógio. Pô, o relógio é hiper mega denso, né? Ele é de ferro. Ele é mais denso do que o osso, inclusive. Olha como ele aparece bem branco. Enquanto que o osso aparece meio cinzinha. Qual que é o certo? Os dois. Não tem um certo. Mas se alguém falar para você hipotransparente, você tem que entender que está mais preto. Hiperdenso, você tem que entender que o tecido está mais denso. Aliás, isso, perdão. Então você tem que entender que o tecido é mais denso, por isso que ficou mais branco. Hipertransparente, ele é mais transparente, ele vai ficar mais preto, vai ficar mais translúcido, é como se você estivesse conseguindo ver através. Você só vai conseguir ver através de alguma coisa que é hipodensa, é pouco densa. Vou pedir para que vocês aprendam a usar os dois nomes. Os dois nomes são usados, os dois nomes estão certos, vai do jeito que você quiser ver. Alguém pode falar para você que o pulmão está muito hiperdenso. E você falar, é verdade, tem uma imagem hipotransparente lá. Os dois estão certos, os dois têm que se entender. Dá um nozinho na cabeça, né? Eu, Luiz, prefiro falar sobre o osso, sobre o tecido. Então, eu prefiro falar hiperdenso ou hipodenso. Tem uma imagem um pouco mais densa na base direita. Tem uma densidade maior, não sei aonde, sei lá, no ápice direito do pulmão. Tem uma densidade ali no abdômen do paciente que está estranha. Pode ser uma broncoaspiração ou uma criança que engoliu uma rodinha. E alguém pode responder, é verdade, tem uma hipotransparência lá. Tem mesmo. Fechou? Custo, pessoal. Não vai ter jeito, não. Deixa eu colocar um slide aqui que fica um pouquinho mais fácil para entender. É um pouquinho complicado, mas dá para entender. É. Ó. São a mesma coisa. Hipodenso fica mais preto. Hiperdenso fica mais branco. Hipertransparente fica mais transparente, é mais preto. Hipotransparente é branco, é um pouco mais denso. É que a densidade, quanto mais denso, menos transparente fica a imagem. E vice-versa. Então, uma está dizendo sobre o tecido e a outra está dizendo sobre o raio-x. As duas estão certas. Eu acho que isso dá um nozinho realmente na cabeça. Então, isso me diz em relação à transparência da imagem ou à densidade. Ah, e bom, a gente evoluiu um pouquinho.
Então, se antes eu dava um raio-x que disparava igual uma granada, agora eu dou uma luz direcionada, como se fosse um abajur. Então, você coloca uma sombra em volta, o raio-x vai só para onde você quer medir. E eu também consigo dizer quanto de raio-x que eu vou colocar. Por exemplo, se eu colocar muito raio-x, muito raio-x, a imagem vai sair toda preta. Porque vai atravessar até o osso. Agora, se eu colocar pouco raio-x, a imagem pode sair toda branca. Porque não vai queimar nada. Tudo bem? Vamos dar um tempinho, segura isso daí. Daqui a pouco a gente volta nisso daí que eu vou mostrar uns exemplos reais para vocês. Outra coisa, a gente precisa de uma técnica adequada. Então, assim, eu entendo que é transparente agora, eu entendo o que é densidade, eu entendo. Tá, beleza, tá tudo bem. Eu consigo saber que isso é um tórax, eu sei que isso daí é uma mão, legal. Isso é importante. Só que eu também preciso considerar a incidência desse raio-x. Incidência é assim. Lembra daqueles cortes que a gente colocou? Corte de frente, de lado, de baixo para cima. Eu preciso entender o que eu estou vendo. Porque eu estou colocando uma coisa que é em 3 dimensões, que é um corpo, e colocando em 2. Então, se eu só fizer isso aqui para vocês, por exemplo, é difícil vocês saberem qual dedo está atrás e qual dedo está na frente. Mas se vocês mudarem o ângulo de vista, vocês conseguem ver melhor. Então a ideia é, eu preciso considerar isso. Porque se eu tirar uma foto de um raio-x mostrando o meu tórax aqui, gente, vocês não estão conseguindo nem ver, sei lá, se aqui é grande ou pequeno, se eu estou gordo ou magro. Vocês estão vendo só uma visão em 2D. Visão em 2D não vai dar para... Dá para fazer muita coisa, dá. Mas você tem que saber isso. Porque senão, deixa eu apagar essa lousa, não acontece coisas assim, por exemplo, de você não ter uma interpretação adequada do que está acontecendo de verdade. Quer um exemplo de novo, aproveitando aquele nosso relógio? Se eu ver essa imagem, eu posso achar que esse cara tem um baita de um tumor ósseo que está crescendo no punho dele. É um cisto, tá redondinho, tem borda bem definida, tá no meio do rádio da ulna, tá pegando todo o metacarpo, tá pegando até parte do carpo. Puta, isso daí é um câncer, vai ter que abrir e tirar. Mas se você olhar a outra vista, não, não é um câncer, não, é só um relógio. Ó, não tá nem encostando no osso, tá para cima. Então, toda vez que você for olhar um raio-x, você tem que considerar esse problema. Não dá para você saber o que está na frente ou atrás. Você vai ver uma imagem em cima da outra. Por exemplo, se eu tirar um raio-x das minhas costelas, eu não vou conseguir distinguir qual é a costela que está na frente da costela que está atrás. Se alguém colocar uma mão em cima do tórax, eu não sei se essa mão está em cima ou embaixo, ou dentro. Não dá para saber. Por isso que algumas vezes a gente precisa analisar 2 incidências. Então vai ser uma incidência antero-posterior, látero-lateral, por exemplo. Antero-posterior, de frente para trás, e látero-lateral. Por exemplo, tá? Ou, no caso de uma tomografia, ela faz os 3 ao mesmo tempo, tá? Então vai te dar um corte sagital, frontal e axial. O que significa que se você tirar um raio-x de assim, você não consegue dizer se está na frente ou atrás. Se você tirar um raio-x assim, você não sabe se está embaixo ou em cima. Mas numa tomografia você consegue dizer tudo. Você tem 3 pontos de vista.
3D. E aí você consegue dizer certinho. Ah, tá para cima, mais para a esquerda, virado para trás. Beleza. Eu sei aonde tá. Ó, consegui achar e montar de um jeitinho bem legal aqui para vocês entenderem o que eu estava dizendo antes. Pessoal, então o raio-x, ele precisa ter... eu preciso saber a densidade, transparência para falar se está hiper ou hipo, o quê? Eu preciso saber a incidência, o ponto de vista dessa fotografia. Eu preciso saber também a intensidade da radiação que foi feita. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, apagar tudo. Por exemplo, a primeira imagem pode fazer você achar que esse paciente está com pneumonia. Está tudo branco, olha só esse pulmão. Está com broncopneumonia, está com uma SARA violenta, não estou conseguindo nem entender o que está acontecendo, está tudo branco, já era. O segundo raio-x, entretanto, pode fazer você achar que esse cara tem DPOC, ou um pneumotórax, olha só. Esse cara não, é uma mulher. Ah, tá dando pra ver até a mama da pessoa. Tá tudo preto, não dá pra ver nada. Pneumotórax, bilateral. O coração tá até esmagadinho, ó. A terceira, entretanto, já tá adequada. Então isso é a intensidade. Isso daí quem arruma é o técnico de raio-x, tá? Mas a ideia é, se eu colocar radiação demais, vai ficar tudo preto. Vai sumir o raio-x, o tórax da pessoa, vai sumir o braço. Se for uma criança, então, some tudo. Porque a criança não tem densidade óssea. A criança é toda molinha. Ah, então vamos usar radiação de menos, vamos usar quase nada. Se você usar quase nada, não vai dar pra ver nada. Vai ficar tudo branco. O pouquinho de radiação que sair vai bater na pele, vai bater na gordura, vai bater na mama. Não vai dar pra ver nada. Então você tem que usar uma radiação que seja adequada para atravessar alguns tecidos, mas que você consiga ver atrás. Aliás, perdão, você consiga ver bem os ossos e os tecidos moles. Bem, gente, eu vou ensinar vocês a ver radiografia de tórax, tá? Então, temos que considerar duas coisas por enquanto. A incidência, aliás, antes, a gente tem que saber falar densidade e transparência. A gente tem que considerar a incidência. A gente tem que colocar na conta a intensidade da radiação. Isso quem vai regular é o técnico. Mas se eu bater o olho e ver um raio-x todo preto, eu tenho que pensar, pô, não é um pneumotórax. Às vezes o cara só colocou radiação demais. E mais umas coisinhas. Também preciso considerar que a água vai para baixo e o ar vai para cima. Se o ar vai para cima, olha que legal. O que vocês acham que está acontecendo aqui nesse raio-x? Professor, Oi. são gases e vão ficar? Isso aí. Em especial, esse daí tem uma coisinha a mais. Esse daí, Thali, é aquele contraste que a gente estava conversando. Nesse caso, a pessoa bebeu o contraste para a gente ver como que está o intestino dela. E aí o intestino está mais destacado, porque ele está com contraste, ele está contrastado. De lado, a pessoa tirou o raio-x de lado, e dá para perceber isso porque como o líquido está retinho, e ele está na parte de baixo da onde ele está. Então, se fosse uma mangueira, o líquido vai para baixo. Se essa pessoa ficasse em pé, esse líquido todinho desceria, e o ar vai para cima. Por exemplo, num raio-x de pulmão, a parte de cima tende a ficar mais transparente do que a parte de baixo. O líquido tende a descer mais. Catarro, inflamação, edema, vai mais para a parte de baixo. A água vai para baixo.
parte de baixo não é necessariamente a parte de aqui na posição anatômica. Por exemplo, se eu virar a pessoa de lado, a parte de baixo virou a parte do lado que está para baixo. Então, se eu virar uma pessoa com, sei lá, braço esquerdo para baixo, o pulmão esquerdo ficou para baixo. Ele vai ter mais água do que o pulmão direito. Se eu deitar a pessoa de barriga para baixo, o líquido vai para frente. E assim vai. Tudo bem, gente? Tudo. Isso a gente chama de nível hidroaéreo. É um nome complicado para falar que a água vai para baixo e o ar vai para cima. É o nível da água com o ar. Repara, por exemplo, ali na parte de baixo, e detalhe, essa parte de baixo aqui já é o reto. A gente pode entender que isso daqui já vai ser o ânus. Então, tudo isso daqui é a parte, são gases. É um pum. Isso daqui é líquido. Provavelmente, quando o restante desse líquido descer, a ampola retal aqui vai encher, e quando ela encher, essa pessoa vai fazer cocô. Então, tudo preto demais na barriga, a gente tem que desconfiar de gases. Um pouco de raio-x de preto no abdômen é normal. Muito preto no abdômen, ou a pessoa colocou muita radiação e queimou tudo, ou realmente a pessoa está com muitos gases. Deixa eu ver se eu acho um raio-x aqui bem legal de... Ah, esse daqui tá bonito. Professor, a cintilografia é isso, é usar o contraste para fazer a imagem, é isso? É isso aí. É a mesma coisa desse daí do intestino, só que esse daí é para ver o intestino. Por exemplo, se tivesse um buraco nesse intestino, na hora que o líquido passasse, o líquido ia sair. Aí você ia ver uma mancha branca aqui. Opa! Aí você veria uma mancha branca, por exemplo, aqui, escapando do intestino. Ó, essa imagem que eu coloquei nova, essa daqui da direita, ela é uma pessoa deitada de barriga para cima e tudo isso daqui é intestino mega distendido por gases. Por quê? Ou porque a pessoa comeu alguma coisa que provoca gases, ou porque ela está com peristaltismo, o infarto do intestino, ou porque tem uma obstrução. Mas fato é, está acumulando gases aí dentro. A gente vai ter que ver a história clínica dessa pessoa. Mas normalmente... Ah, achei uma foto mais bonita aqui ainda. Pera aí, pessoal. Então, nível hidroaéreo, ele me diz basicamente uma coisa meio óbvia, que a água vai para baixo e o ar vai para cima. Olha aqui esse raio-x aqui também. Nesse daqui tá tão distendido que até o estômago da pessoa tá cheio de ar. Mas daqui para baixo tá cheio de líquido, ó. Tudo bem? Dúvidas? Professor, Pode falar. no caso, assim, para mim saber se é um raio-x, por exemplo, de boa qualidade, então eu tenho que observar se há, né, a presença, por exemplo, tecidos moles, os ossos, tudo. Aí, mas, por exemplo, é que eu fiquei com dúvida, assim, por exemplo, no caso de um pneumotórax. Aí, como que eu vou saber se ali é realmente um pneumotórax ou se é, por exemplo, se é alta intensidade? Ó, em especial no raio-x de tórax, a gente consegue. Tem várias formas diferentes de você diferenciar um pneumotórax de um raio-x que o cara pesou a mão na radiação. Primeiro, dá para você contar as vértebras. Segundo, dá para você ver as costelas. E o mais importante,
no pneumotórax, você não vai ver a trama pulmonar. Trama pulmonar é o seguinte, deixa eu ver se eu acho um raio-x de tórax. Raio-x de tórax, você tem que ver o pulmão da pessoa. Como assim? Assim, ó. Um pulmão de uma pessoa, você tem que ver o pulmão. Tem que existir um pulmão. Então, quer dizer, o pulmão tem ar? Tem. Ele vai ser hipertransparente, ou seja, ele vai ser mais preto? Vai, ele vai ser mais preto. Olha só a quantidade de... Bom, tá mais escuro do que o osso, por exemplo. Dá pra ver até a mama dessa pessoa, ó. Mas, repara que, mesmo na parte preta, eu consigo ver alguns riscos, ó. E não é um preto, 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 preto. É um cinza. E por mais que a pessoa, de repente, esteja com muita radiação, é um cinzinha. Um pneumotórax. E esse cinzinha acontece porque tem pulmão. Tem sistema linfático, tem sangue, tem artéria. Então, não é totalmente transparente. O ar, entretanto, olha o pneumotórax aqui. A gente vai ter aula de pneumotórax, tá? Mas no pneumotórax, ó, você não vê a trama pulmonar. É preto total. Olha aqui do lado, por exemplo, desse lado aqui, dá para ver a trama pulmonar, ó. Dá para você ver os riscos das artérias, das veias. Dá para você ver um pouquinho de líquido. Tem líquido aí, tem sangue. Agora, do lado direito desse pulmão, não dá para ver nada. Nada. Mas a pessoa queimou muito o raio-x. Se a pessoa tivesse colocado muita radiação, eu também não veria do lado esquerdo. Entendi. Aí, por exemplo, aí nesse caso aí do pneumotórax, por exemplo, dá para ver, né, que realmente está bem preto, mas mesmo assim dá para ver, por exemplo, as estruturas, né, de um lado. E no caso aí do pneumotórax que está à direita, nesse caso tem a ausência de trama. Perfeito. Essa é a melhor resposta. A ausência de trama. Tem pulmão, não tem pneumotórax. Como assim? Opa, já queimei a largada, te mostrei a foto do próximo. Espera aí que eu vou pegar o pneumotórax. Aliás, deixa eu te mostrar um outro pneumotórax. Porque no pneumotórax, o pulmão, não é que o pulmão desaparece. Mas no pneumotórax, olha aqui que bonito. O que acontece é que o pulmão colapsa lá para dentro. Então aqui tem pulmão. Dentro desse risco vermelho tem pulmão. Mas do lado de fora não tem. Nesse exemplo aqui, afastou as pleuras, né? É que naquela imagem daquele primeiro pneumotórax foi um pneumotórax total. O que significa que naquele primeiro... Deixa eu pegar a imagem de novo. Nessa... Virou raio-x demais aqui. Peraí. Pronto. Nessa imagem maior, o que aconteceu é que o pulmão tá aqui, ó. Tá todo colapsado aqui. Ô, professor, Oi? tem como saber se é espontâneo ou se é um pneumotórax externo, sei lá, fratura de costela, ou não? Boa. Pela Pelo imagem raio-x, só se for uma coisa muito grotesca. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá dando para ver? Tá dando pra ver. Nesse, eu consigo ver a costela que quebrou. Dá para ver aqui que também não tá muito bom. Aqui também tem uma pequena fratura. Aqui eu não sei, mas eu acho que não. Mas aqui eu acho que tem uma coisinha. Enfim. Então a gente vai saber pelas outras estruturas, que no caso são as costelas. Isso. Mas não dá para você diagnosticar. Por exemplo, foi uma passagem de pique. Pode ter sido espontâneo ou um pique. No raio-x vai ficar igual.
Esse daí eu consigo dizer porque a costela tá quebrada. Então, não, ó, sem olhar o resto, não vou nem arriscar, mas eu aposto que é um homem entre de 20 a 30 anos. Por quê? Porque a maior parte dos homens de entre 20 e 30 anos estoura o tórax no volante fazendo besteira. Nesse Entendi. caso em especial, por exemplo, é o homem, ó, não tem mamas. É preconceito? É preconceito. Homem faz mais burrice Ou é nesse sentido. estatística, né? É estatística, não é que é preconceito, mas é estatística. Homens fazem mais burrada no volante com pneumotórax. Mulheres têm pneumotórax? Tem. Mulheres estouram o tórax no volante? Estouram. Mas é muito mais fácil um homem de 20 a 30 anos fazer uma besteira dessa. Professor, agora que eu entendi muito bem agora sobre o desvio das estruturas, né, para o lado contralateral. Então, Ok. por exemplo, ele vai comprimindo, né, o pulmão a ponto de empurrar para o outro lado. Exatamente. Agora eu entendi. A Obrigada. ordem aqui, ó. Quer dizer, aqui expandiu tanto, tanto, tanto. O pulmão tá esmagado aqui. O outro tá inteiro, o outro tá belezinha, ó. Belezinha mais ou menos, né? Mas tá tudo esmagado para lá. Então, recapitulando, eu preciso saber o que é transparência, densidade, eu preciso ver a minha incidência, o meu ponto de vista, eu preciso saber a intensidade da radiação, eu preciso saber o nível hidroaéreo para saber que os líquidos vão para baixo, o ar vai para cima. E outra coisa, eu tenho que considerar que quando eu faço um raio-x, a sombra, eu tô colocando uma luz sobre um objeto e que, portanto, quanto mais próximo da luz, maior vai ficar esse objeto. E quanto mais próximo do filme, menor vai ficar esse objeto. Faz diferença? Faz. Eu posso tirar, por exemplo, um raio-x de tórax, mirando, por exemplo, em antero posterior. Ou seja, eu coloco meu paciente com o filme nas costas e tiro foto do meu coração. Nesse sentido, o meu coração vai ficar assim, ó. Eu vou lá, coloco a pessoa assim, o coração está perto da luz, tirou, o coração vai ficar maior. Porque a sombra dele ficou lá atrás. Isso é o que a gente chama de antero posterior. Agora, e se eu tirar no póstero anterior? Ou seja, com a pessoa de costas para o raio-x, mas com o filme colado no peito. Bom, nesse caso vai ficar assim, ó. Detalhe, pessoal, é o mesmo paciente, é o mesmo. A única coisa que ele fez foi virar de costas. Só que no de cima eu posso pensar que ele tem a cardiomegalia. E no de baixo, não. Era isso que eu ia falar agora. Por isso que é importante ter descrito qual que é a incidência que foi tirada, né? Exato, exato. Numa rotina de UTI, os pacientes não tiram raio-x em póstero anterior. Porque no raio-x, no leito de UTI, o que os pacientes fazem é, estão deitados, vem o técnico, pede para o paciente sentar, ou senta o paciente, coloca a placa nas costas, a pessoa deita e tira uma foto assim. Isso é o normal. Não dá para você virar uma pessoa no raio-x de UTI. Não tem lugar para colocar uma placa para fazer em póstero anterior. Então, normalmente, raios-x de UTI são em antero posterior. AP vem de frente para trás. Enquanto que pessoas que estão acordadas, que estão conscientes, que conseguem chegar. Pô, se eu for agora numa clínica fazer um raio-x, eu vou fazer em PA, em póstero anterior. Porque é a melhor forma de você ver o coração. Olha como o raio-x está bonito.
De novo, gente, a diferença da foto de cima para de baixo são 5 minutos do mesmo paciente, tá? Não é exagero, é exatamente isso. É só mudou a posição. Ele só pegou, tirou o raio-x, legal. Vamos colocar agora e vira. Virou. Tira o mesmo raio-x. A pessoa de cima não tem cardiomegalia e a pessoa de baixo não tem nem... Tá tudo bem, realmente, essa pessoa tá saudável. Os dois raios-x são saudáveis. Outra coisa, a gente tem que considerar a distância do foco do raio-x. A gente sabe que a maior parte dos técnicos de UTI vão trabalhar direito e vão fazer o trabalho direitinho. Só que basta esse técnico de raio-x afastar demais o foco, que já vai dar cardiomegalia também. Então, quanto mais próximo o foco estiver, e quanto mais o filme vai mostrar melhor o que estiver mais próximo dele. E eu tenho que considerar isso. Pronto. Aí fica mais bonito. São a mesma pessoa. A única coisa que aconteceu é que a pessoa virou. Se a pessoa virou, vou te dar um problema. Imagina que na hora que a pessoa foi tirar o raio-x, em vez de fazer assim, ó, meu tórax está aqui bonitinho, tá? Imagina que a pessoa na hora de tirar o raio-x, ela fez isso, ó. Ela virou. O lado esquerdo ficou um pouquinho na frente, o lado direito ficou um pouquinho para trás. Ó, só de você ver aí nessa imagem do Teams, do 2D, ó, externo, os dois lados estão iguais. Se eu virar, já dá para perceber que meu lado, esse aqui é meu lado esquerdo, tá? Na imagem eu sei que está virado, mas eu sei que essa imagem aqui vai ficar maior do que essa daqui. Ó como essa aqui ficou pequena. O que significa? Significa que para avaliar um raio-x, eu preciso também considerar o posicionamento. Olha o primeiro raio-x. Nossa, a pessoa tá toda torta. A pessoa está toda torta, ela não tem uma escoliose. Ela só estava deitada com, parece que o lado direito está para cima. Por quê? Porque é o tamanho do pulmão direito é o tamanho do pulmão esquerdo. Eles são iguais, assim, tem umas diferenças anatômicas e tal, mas eles são iguais, eles são bem parecidos. A pessoa estava de assim, provavelmente, do jeito que eu fiquei com vocês. E na segunda? Bom, na segunda até parece que está simétrico. Mas parece que a pessoa está assim, ó. De lado, meio com uma escoliose, sabe? Uma cifose, aliás, perdão. E a terceira? Bom, a terceira parece que está normal. Então, para você tirar um raio-x, você tem que considerar a posição da pessoa. Não é sempre que dá para saber que está tudo bem. Num raio-x de tórax, que é aquele raio-x que a gente mais vai avaliar, a gente considera as clavículas. A gente entende que a clavícula tem que ser igual, simétrica, e eu entendo que a traqueia e também a carina, tem que passar entre as duas clavículas. Na imagem 1, por exemplo, dá para você ver que a pessoa tá... A clavícula está passando quase que no meio do pulmão da pessoa. Para você ter ideia, a clavícula da esquerda está quase que no meio da direita. E na segunda imagem? Bom, na segunda imagem até que as clavículas não estão tão tortas, mas dá para perceber que a traqueia passa um pouquinho mais para o lado direito. Enquanto que na terceira passa no meio. Perfeito. E como que eu vou saber o que é direita e esquerda? Aí tem outros problemas também. O raio-x, por padrão, por convenção, tem duas formas de você entender. Isso a nível mundial. Primeiro, o lado direito vai vir com o D. De direita. Então esse aqui é o lado direito. Mas e se a pessoa tiver em visão póstero anterior?
vai ter o D do lado direito. Só que nesse caso, bom, vai ficar igual. Só que o filme vai mostrar o lado direito para você. Ah, mas aí é só você ver o coração. Mas e se a pessoa tiver destrocardia, que é o coração do lado direito? Aí bagunçou tudo. E, sei lá, se você está vendo um raio-x de mão, como que você vai saber se é a mão direita ou esquerda? Tem que vir definido o que é direito, do que nesse caso, que é bilateral, direito não vai estar do lado esquerdo, mas se for um membro do lado esquerdo, vai estar escrito esquerdo. E se não tiver nada, 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 sempre considera posição anatômica e o raio-x, deixa eu ver se eu acho aqui. O raio-x, esse mesmo do pneumotórax. O raio-x ele tem que ser olhado sempre com o nome da pessoa em cima do lado esquerdo, que é como eu vou ler. Então, se eu vou ler um raio-x, o nome da pessoa vai estar lá em cima. Deixa eu pegar uma aqui. O nome da pessoa vai estar lá em cima, do lado esquerdo, porque é da esquerda para a direita que eu leio. Não tem um D, mas tem um nome da pessoa. Ah, outra coisa. Às vezes o filme é, sei lá, de origem americana. E em vez do D, vai ter um R de direita também. Right. Mas puramente frescura mesmo. Fato é, se não tiver nada, sempre vai ter alguma marcação e essa marcação tem que ficar para cima do lado esquerdo de quem vê. Porque sempre é como se a pessoa estivesse de frente para você. Eu, por exemplo, estou virado de frente para vocês. O meu lado esquerdo está do lado direito de vocês. Então é como se vocês sempre estivessem olhando uma pessoa de frente para você. No meu raio-x vai vir um D aqui, aliás, perdão, aqui, ou um R, ou alguma marcação. Alguma coisa vai estar escrito aqui, do lado direito. Deixa eu só inverter, porque agora que eu fui me tocar que tá desse jeito, porque eu estou invertido para vocês. Mas deu para entender, né, gente? Pronto. Ah, que agonia que agora deu. Então, aqui vai ficar um D de direito. E aqui vai estar um nada. Ou o meu nome, que vai estar em cima, do lado direito, da esquerda para a direita para vocês. O meu cérebro deu muito nó agora para fazer de esquerda para direita, invertendo aqui na minha cabeça, mas deu para entender, né? Vou ensinar vocês a ver raio-x de tórax bonitinho, mas antes eu precisava dar uma nivelada sobre esses pontos. Então, vamos lá. O que a gente viu agora, na aula 2? A gente viu a incidência, antero-posterior, látero-lateral, se o raio-x foi tirado de assim, de assim. Eu vi. Aliás, antes disso, eu também vi sobre densidade e transparência, eu vi sobre incidência, eu vi sobre posicionamento, se está bem posicionado ou não, eu vi sobre intensidade, eu vi sobre nível hidroaéreo, e eu não posso esquecer de considerar a distância entre o foco e o filme, o detector. Tá bom? Tem uma imagem bem legal. Pronto. Quanto mais próximo, mais distorção vai dar. Quanto mais longe, menos distorção. De novo, pega o seu celular, pega um flash, coloca a mão na parede e vai afastando e aproximando a luz. Você vai vendo como sua sombra vai mudando de tamanho. E quanto mais longe da parede, maior vai ser a sombra. Tudo bem, gente? Legal. Então, vou fechar essa segunda parte da aula. E essa, então, ficaria como a aula 2. Tá bom? Tranquilo? Como é que vocês estão aí?